Estados Unidos anunciam tarifas de 245% contra alguns produtos chineses, escalando ainda mais a guerra comercial. A China pede para que os americanos parem com essas ameaças e, inclusive, convoca uma reunião de emergência no próprio Conselho de Segurança da ONU. Vale lembrar que os estudos indicam que os impactos econômicos nas trocas comerciais entre os dois países pode ser de 91% e, claro, causando uma ruptura do comércio internacional, segundo a própria OMC. Enquanto isso, alguns estados dos Estados Unidos, como a própria Califórnia, ameaçam entrar na justiça contra o governo Trump pelos impactos sociais e econômicos causados à economia, principalmente do estado, que é um grande produtor agrícola, e também de produtos tecnológicos. Hoje foi a vez da Nvidia, por exemplo, sofrer bastante, enquanto o Brasil anuncia que, já que não tem uma interlocução interessante com o governo Trump, vai aprofundar relações com a Ásia, com a China principalmente, e também com a União Europeia. Inclusive o Milei, que tem ali um dilema, porque tem a China como seu maior parceiro econômico, mas uma aliança bem estratégica com os americanos, alega que o Brasil deveria agradecer os argentinos pela taxa só de 10%. Por que será, hein? Falar um pouquinho então sobre o Trump e a sua nova tática para negociar com os países, alegando agora que os americanos estão fazendo os países escolherem se eles vão comercializar com a China ou com os Estados Unidos, ou seja, escolham um outro. Eu diria que é uma proposta bem ousada, porque alguns países importantes, como a Malásia, já se mostraram um pouco mais inclinadas para o lado chinês da força. Para finalizar, pessoal, falar também sobre uma fala polêmica da Ursula von der Leyen, que fala que é o fim do Ocidente, pelo menos como a gente conhece hoje, com a ascensão do governo Trump, e também sobre a justiça dos Estados Unidos, que pode indiciar o próprio governo Trump justamente por conta dele ter deportado venezuelanos sem autorização da justiça. Enquanto isso, temos também a China anunciando o crescimento de 5,4% do seu PIB no primeiro trimestre, o que é um dado acima das expectativas, e também o Marco Rubio e o Steve Witkoff, representante dos Estados Unidos, que farão uma reunião com Barrot, que é o ministro das Relações Exteriores da França, para definir uma paz, guerra Rússia e Ucrânia. Será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e te possibilita a compra de dólares por uma das melhores taxas do mercado. Não precisa acreditar em mim, é só você comparar com as casas de câmbio tradicional, ainda tendo $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. A Nomad também tem vários outros usos, usabilidades. Confira ali no aplicativo, porque democratizou o acesso à compra de dólares. Então, caso você queira diversificar aí, colocar um pouquinho em real, em outras moedas, pessoal, confira o link na descrição ou o QR Code destacado na tela para vocês. Fora que você pode usar, por exemplo, para viajar, viagens internacionais, sem ficar com dor de cabeça de ficar convertendo moeda, coisa que valha. Além disso, você pode usar o cartão de crédito que eu uso, que é o Nomad Explore, e só de você ficar pagando as compras aqui no Brasil, sei lá, gasolina, restaurante, tudo tal, você vai ganhando cashback dolarizado. Você tem a possibilidade ainda de ganhar pontos que não expiram e pode ser utilizado em vários benefícios, além de comprar dólares ainda mais baratos, e acesso ao Nomad Lounge, hein, galera? Sala VIP bem chique em aeroporto da Nomad. Recomendo bastante. Belezinha? Então, link na descrição, QR Code, cupom Ricardo20 e tem acesso à Nomad, que democratizou a compra de dólares no Brasil. Pessoal, então bora lá pro vídeo que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Primeiro assunto que se faz presente está ligado aos Estados Unidos, que anunciaram mais uma bomba aí pela manhã, Uma tarifa extra de 245%. Primeiro que eles soltaram sem maiores explicações, depois, foi um pouco revisado e viu que, na verdade, não são para todos os produtos, e sim para alguns produtos específicos, como, por exemplo, carros elétricos, seringas e agulhas. Ou seja, setores ligados à indústria farmacêutica, ou então ao cuidado e saúde, e também carros elétricos. O que, aliás, de novo, eu coloco, pode ser até um certo conflito de interesses. Porque por mais que a Tesla, ela dependa de componentes também que vêm da China, se eu sobretaxo carros elétricos da China, isso beneficia, claro, a indústria do Elon Musk. E eu falei, colocar um homem tão poderoso, que tem ali SpaceX, tem a Tesla, tal, inclusive com alguns programas federais, pode ser que não seja conflito de interesses, mas com certeza vai ser usado, principalmente pela oposição, para alegar conflito de interesses. Pois será que essa medida foi tomada para beneficiar a população americana ou para privilegiar ou ajudar mais o Elon Musk? Entende? É a acusação que vai pesar contra eles.
O governo americano alega que essas taxações agora de 245% fazem parte dos 20% por conta do fentanil, os 125% que são de fato as taxas de retaliação e uma tarifa extra que foi colocada que pode ir até 100%, que foi 100% no caso desses produtos, por conta de práticas desleais relacionadas à transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação. E o Trump aí falou, tá vendo? A gente colocou isso para eles, mas nós estamos dispostos a negociar. A bola está com a China. A Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, falou a mesma coisa. A bola está com a China. Eles precisam de um acordo conosco, não nós com eles. Não há diferença da China ou qualquer outro país, exceto que eles são muito mais importantes, muito maiores. A China, na verdade, que é o que nós temos, que é o mercado consumidor americano. Ou seja, como eu sempre trago para vocês, e é o que o próprio Estados Unidos está falando agora, o que eles esperam dos chineses é uma medida assim de busca desesperada para saber, por favor, queremos negociar. Poxa, que a China vá lá, pegue no telefone, ou então venha presencialmente, negocie com os Estados Unidos. O Trump não falou, nossa, tem vários países kissing my ass, né? Ou seja, vindo atrás de mim, querendo aqui negócios com os Estados Unidos. Ele espera que a China vá abaixar a cabeça para buscar algum tipo de apoio, porque isso significaria que a China teme muito mais perder o mercado americano do que os Estados Unidos perder o mercado chinês. Pelo menos essa é a perspectiva do Trump. E como eu falei que já está fugindo desse acordo econômico, está indo mais para uma parte geopolítica da coisa, o primeiro país que baixar a cabeça vai de fato demonstrar uma certa fragilidade. Pô, galera, só do Trump ter revogado parte das tarifas em relação a produtos eletrônicos, já foi criticado nos Estados Unidos e pelo mundo, tá vendo? Baixou a cabeça. Não aguentou, a Apple sofreu demais, outras empresas sofreram demais, ele teve ali que provocar isenções em relação a alguns produtos estratégicos. Então imagina se ele fizer um revogaço contra todos os produtos chineses. E a China, claro que sabe disso. Tanto que os chineses colocaram que eles não querem briga, mas também que eles não têm medo de uma. Que os americanos devem parar imediatamente com as ameaças e com as chantagens contra o mercado chinês e contra o mercado mundial. Algumas pesquisas hoje divulgadas pela própria OMC, Organização Mundial do Comércio, colocaram que hoje, com essas isenções em alguns produtos eletrônicos, o comércio Estados Unidos e China vai ser defasado em 81%. Estamos falando das duas maiores economias do planeta. E que se os produtos eletrônicos voltarem a ser taxados, como os iPhones, os iPads, né, enfim, esses Is aí da vida da Apple, as taxas podem ser, aliás, o boicote, né, o não comércio pode ir na casa de 91%. É óbvio que isso coloca o mundo em risco de uma ruptura global, de uma crise econômica global, de uma recessão global. Então, não entenda errado. Claro que conjunturalmente pode ajudar o Brasil na exportação de produtos agrícolas, pode fazer com que o Brasil procure novos mercados, como aparentemente está fazendo, mas eu diria, galera, que no âmbito geral, essa guerra comercial, claro que não faz bem para nenhum país. Até por isso, a própria China já entrou com uma representação na ONU, convocando uma reunião, colocando que os Estados Unidos lança, com essas sobretaxas, uma sombra sobre os esforços globais pela paz e pelo desenvolvimento, usando as tarifas como armas. Os chineses mandaram uma carta para os 193 países que são reconhecidos como membros oficiais da ONU para participar de uma reunião simbólica do Conselho de Segurança, pedindo por algum tipo de medida retaliatória, algum tipo de convocação, algum tipo de discurso para condenar as tarifas americanas. Inclusive, os Estados Unidos ele até pediu um direito de resposta que está sendo analisado pela ONU para saber se pode responder também, né, o convite que os 193 países receberam para condenar as ações do governo Trump. A gente falou, galera, da ONU, por exemplo, que por meio de algumas organizações ligadas ao comércio internacional, colocou que vai haver um risco, claro, de uma desaceleração do comércio internacional e isso preocupa bastante o planeta. Vale lembrar que até nos Estados Unidos as reações estão ficando cada vez mais importantes, como, por exemplo, a Associação da Soja, que representa hoje 0,6% do PIB dos Estados Unidos e vem sendo muito impactado, porque a China, a gente não pode esquecer, né? Também taxou os produtos americanos. Pô, galera, isso vai impactar muito o mercado dos produtores agrícolas dos Estados Unidos, que dependem sim da exportação dos seus produtos, entende? Então, essas sobretaxas trazem prejuízos grandes aos produtores americanos. Tanto que, por exemplo, a gente teve a própria Califórnia anunciando pelo Gavin Newsom
que é o governador do estado, que vai processar o governo Trump, alegando que as suas tarifas generalizadas estão causando um caos, não só nos Estados Unidos, mas na própria Califórnia, que, lembrando, é uma potência agrícola de fato, com as suas dry farms, né, as suas fazendas secas ali, que dependem do processo de irrigação com o Rio Colorado que por ali passa, mas também com o Vale do Silício. A gente está falando de empresas de tecnologia que vão ser afetadas de fato nessas trocas. Poxa, hoje, por exemplo, o Trump, ele colocou algumas barreiras para que a NVIDIA exportasse alguns dos seus componentes para a China, alegando defesa, né, de propriedade intelectual, uma tentativa de boicote também contra os chineses. A NVIDIA caiu, pelo menos enquanto eu gravava para vocês, 7% de valor em um único dia. Poxa, será que o Vale do Silício não está preocupado com isso? Os CEOs americanos não estão preocupados com isso? Claro que estão. O que o governador da Califórnia coloca é que essas práticas de sobretaxa, teoricamente, não poderiam ser feitas por um decreto presidencial, por uma ordem executiva, alegando que uma taxação dessa maneira deveria passar pelo parlamento americano, e aí aprovado pelo parlamento, aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado, seria aí sim colocado em prática. Professor, mas é válido isso mesmo? De novo, está na mão da justiça americana, que muito possivelmente vai receber esse pedido, vai julgar e saber se de fato, né, vai confrontar ou não, ou vai tirar todas essas tarifas aplicadas pelo governo Trump. Fato é que o Brasil, ele percebeu que existem oportunidades. Isso segundo o próprio Carlos Fávaro, que é o nosso ministro da Agricultura. Ele falou de maneira explícita que agora o Brasil está aproveitando para intensificar negócios com a China, com a União Europeia e com os BRICS. E não falou apenas no sentido abstrato da coisa. Colocou datas, colocando que, por exemplo, hoje mesmo, quarta-feira, o Brasil está se reunindo com a vice-ministra da Receita e da Fiscalização Sanitária da China para estabelecer negócios no setor agrícola. Penso eu que é para suprir a demanda, né, que os chineses têm, principalmente em relação à soja, mas também, eventualmente, a milho, também em relação a outros produtos, que o Brasil é concorrente dos Estados Unidos. Amanhã mesmo, o Brasil anunciou que tem uma reunião, na verdade, aí não depende exatamente da guerra comercial, mas a gente sabe que nesse ano o Brasil está na presidência dos BRICS. E, por mais que a reunião principal vá acontecer ali no meio do ano, no Rio de Janeiro, com chefes de Estado e tal, a gente sabe que existem reuniões preliminares. Reunião dos ministros das Relações Exteriores, reunião dos ministros da Economia, reunião dos ministros da Agricultura, que é o que vai rolar amanhã. Muito possivelmente, poxa, cara, ministro da Agricultura da China, da Rússia, do Brasil, da Índia, poxa, de um monte de potência econômica, claro que o debate sobre as questões tarifárias serão colocadas. E é uma oportunidade para o Brasil também buscar novos mercados, substituindo o mercado americano. O Brasil, por exemplo, anunciou que na semana que vem já tem uma comitiva separada que fará uma viagem à Europa. Percebendo que os europeus hoje estão com um pouco de medo de depender tanto assim do mercado americano, e anunciaram que podem sim acelerar o processo do acordo Mercosul-União Europeia. Professor, mas existem países que ainda são resistência. Tem mesmo, né? A França, a Polônia, a Hungria, alguns países que temem, por exemplo, que o setor agrícola brasileiro possa causar uma competitividade muito importante com a agricultura local. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem países que sabem da importância, eventualmente, do mercado do Mercosul. A própria Ursula von der Leyen, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que falou que o Ocidente não existe mais depois do governo Trump, pelo menos não da maneira como existia antes, alegou que existem hoje vários países que estão buscando o mercado europeu, porque a União Europeia hoje se mostra muito mais confiável, embora menos poderosa, mas muito mais confiável do que o mercado americano. Poxa, são governos menos que rompem contratos, que respeitam mais, segundo, né, a Ursula von der Leyen, as legislações internacionais respaldadas pela Organização Mundial do Comércio, entende? Então o mundo ele está se unindo e o Brasil alega que está tentando pecar esse barco aí da união do mundo contra os Estados Unidos. Inclusive, o Milei, que coloco para vocês, né, está um pouco contra a parede, por quê? Se a gente pegar hoje dos principais apoiadores do governo Trump, acho que é bem claro, o Milei é um deles. O Milei cogita até mesmo fechar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos para abandonar o Mercosul. Falou publicamente sobre isso. Fez uma reunião ontem, por exemplo, com Scott Bessent, que colocou uma série de parcerias econômicas. O próprio Trump, ele tweetou, né, ou, sei lá, XO, fez o Truth Social dele lá, não sei como fala, né, quando ele publica uma coisa no Truth Social, mas colocou que as parcerias Estados Unidos e Argentina podem chegar na casa de 16 bilhões de dólares.
Então, é uma parceria importante. Mas, ao mesmo tempo, quem hoje é o maior parceiro econômico dos chineses é a China. A tática de swap cambial, que foi renovado recentemente pelos chineses e argentinos, permite que a Argentina, por exemplo, tenha hoje reservas na casa aí, só com esse swap cambial, na casa de 5 bilhões, e isso permitiu essas reservas internacionais maior credibilidade, que culminou inclusive com os empréstimos do FMI para a Argentina e do Banco Mundial também, tendo garantia que esse valor vai ser pago por meio do swap cambial. O Scott Bessent colocou assim, não, calma aí, poxa, se a gente vai se aproximar dos Estados Unidos, a China vai ter que se afastar dos argentinos. Hoje o Milei, ele tá um pouco contra a parede, né? Porque, poxa, vou me aproximar dos Estados Unidos, mas vou ter que romper com a China, mas se eu me aproximar da China, os americanos não vão querer trocar, né, negociações. Ideologicamente, eu sou muito mais próximo dos Estados Unidos, mas economicamente eu sou muito mais próximo dos chineses. É um dilema hoje que o Milei vai ter que saber levar com habilidade geopolítica aí, né? Não desagradar chineses e não desagradar Estados Unidos. Fato é que ele deu uma entrevista em que ele garantiu, que, na verdade, o Brasil deveria agradecer os argentinos pela taxa só de 10%. Porque, segundo ele, o Trump queria penalizar em 35% todo o bloco do Mercosul. Mas aí ele conversou com a sua parceria, proximidade, e colocou que penalizar o Brasil em 35% danificaria não só o Brasil, mas a Argentina. A gente sabe que são mercados, assim, extremamente conectados, né? O Mercosul é um bloco econômico, claro, imperfeito, mas é um bloco econômico. Então, segundo o Milei, ele fez ali algumas táticas, algumas conversas que permitiu que o Brasil e o Mercosul fossem taxados só em 10%. Cara, na prática, a gente sabe, né, que os cálculos que o Trump fez não foram baseados em amizades, inimizades, enfim, foi uma fórmula matemática. E o Brasil não foi taxado em mais de 10% porque o Brasil tem déficit econômico com os Estados Unidos. Como eu já falei para vocês, acho extremamente falha essa tática que o Trump fez, porque o Brasil é de fato um país protecionista e mesmo assim tem déficit com os Estados Unidos. Mas só porque tem déficit, apesar de ser protecionista, foi taxado na taxa mínima. O Milei colocou o bônus ali, né, dessa medida para o Brasil. Será? Não sei. Na mesma entrevista, inclusive, ele falou que o Ramon Dias, para quem não sabe, né, o técnico do Corinthians, é um gênio e que ele espera vir para o Brasil para falar com o técnico. Sei que não tem muito a ver com o vídeo, né, mas sou corintiano aí, manda esse gênio aí embora lá para Argentina e tal, tô um pouco satisfeito com ele, tá? Confesso aí, quem é corintiano vai me entender, né? Mas enfim, galera, voltando para a parte geopolítica da coisa aí. Outra notícia, galera, importante, está ligado ao próprio governo Trump, que anunciou por meio do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que ele vai colocar tarifas, que ele vai usar, aliás, a tarifa com uma nova tática de negociação, que pode ser um tiro saindo pela culatra dos Estados Unidos. Segundo Trump, tá? Na verdade, segundo o Scott Bessent, usaremos as negociações comerciais para isolar os chineses. O próprio Wall Street Journal colocou isso, alegando que, por exemplo, poxa, você, país, quer ter acesso ao mercado americano? O Trump fala que são cerca de 75 países que já buscaram, né, negociações aí com o mercado americano, inclusive o próprio Brasil. O Brasil alega que ele não está negociando reduzir, por enquanto, as tarifas de 10%, mas sim reduzir as tarifas de 25% em cima do aço e do alumínio, que também, claro, impactaram as exportações brasileiras. Mas o que o Scott Bessent colocou é que, por exemplo, os chineses, eles poderiam querer fugir das tarifas americanas, colocando a sua indústria, por exemplo, na Argentina. Porque imaginem vocês, a gente comprar da Argentina, a gente comprar da China não pode, vai ter taxa de 245%, os Estados Unidos. E se a empresa chinesa se deslocar para a Argentina e vender da Argentina para os Estados Unidos, aí a taxa é só 10%, porque está no mercado argentino, que é taxado só em 10%, poxa, mas não é uma empresa chinesa? Então, para tentar escapar disso, o Scott Bessent vai colocar que países, por exemplo, que recusarem investimentos ou empresas chinesas, podem ter alguns descontos nas tarifas. Ou países que impedirem que os produtos chineses passem pelo seu mercado para serem eventualmente negociados para escapar das tarifas também. É uma escolha. Ou você escolhe a China, ou você escolhe o mercado americano. Pelo menos com uma parceria estratégica muito forte. O Trump anunciou negócios com os japoneses e promete também negociar com o Reino Unido, com a Austrália, com a Coreia do Sul e com a Índia, colocando também essas condições. E aí, galera, será que os países vão escolher o mercado chinês ou o mercado americano? Lembrando, por exemplo, que o Xi Jinping esteve em visita ao Vietnã, à Malásia e outros países da região e conseguiu a garantia do Vietnã
que vai manter uma parceria econômica com os chineses, e a Malásia também. Falou, inclusive, que pode fazer uma resposta às tarifas americanas em conjunto com os chineses. E por mais que seja um pouco menos comentado aqui no Brasil, né? País como Malásia, Vietnã, pô, a gente está falando de países extremamente populosos, países que são hoje grandes plataformas de exportação, são chamados novos tigres asiáticos, são sim países importantes do comércio internacional, de uma região pujante, que hoje é o centro do capitalismo global, que é o Sudeste Asiático, a região do Indo-Pacífico, entende? Então, talvez esse tiro saia um pouco pela culatra. Por quê? Por exemplo, o Brasil. Professor, você acha que o Brasil tem que negociar com os chineses ou com os americanos? Com os dois, com quem trouxer benefícios pra gente. Agora, se um dos lados fala, não, só negocio com você, se você romper com o outro. A gente tem que ir para o país que ofereça as melhores condições e a maior soberania para o Brasil. Eu comentei com vocês ontem sobre isso. Enquanto os americanos falam, Pete Hegseth, a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. A China fala que a América Latina não deve ser o quintal de ninguém, que é uma coisa um pouco óbvia, né? E nem acho que os chineses são super bonzinhos, defendem o sul global, não é isso, né? Mas é uma lógica da geopolítica, da diplomacia. Poxa, a gente vai se aliar aos americanos que ficam colocando tarifas, e se eles mudarem de humor, entende? Poxa, tem que negociar com quem ofereça mais benefícios pra gente. Então, acho que é uma medida um pouco arriscada. E mais uma vez, acho que é muito mais uma tática de negociação do governo Trump. E aí vai ficar com quem, hein? Do que exatamente concreto, porque ter que escolher entre os dois mercados, olha, eu acho que hoje, até pelo nível de comércio que os chineses têm com vários países escolheriam a China e causariam problemas aí para o governo Trump. Enquanto isso, galera, tivemos também a Ursula von der Leyen colocando uma fala impactante ali, hein? Que, para quem não sabe, é a presidente da Comissão Europeia, é como se fosse a presidente da própria União Europeia, colocando que é o fim do Ocidente. Pelo menos o fim do Ocidente, como nós conhecíamos desde a volta do governo Trump. E por que ela está falando isso, né? Porque a gente tem, galera, o Ocidente sendo, supostamente, né, o defensor da democracia liberal ocidental, do comércio internacional, o Ocidente pregando o capitalismo, pelo menos pós ali Segunda Guerra Mundial, seja no acordo de Bretton Woods com instituições como a FMI, como o Banco Mundial, etc., a criação do GATT, depois a criação do OMC, essas grandes organizações liberais que pregavam pelo livre comércio e pela união, até mesmo cultural, enfim, com o Ocidente, cara, isso vem sendo manchado pelo governo Trump, que vem abandonando instituições importantes, como a OMC, como o Acordo de Paris, que vem abandonando, por exemplo, organizações interessantes, né, que defendem a pauta do livre comércio. Então, entendo quando a Ursula von der Leyen coloca isso. Poxa, a Europa ela precisa de aliados econômicos. Se não são os americanos que querem práticas de sobretaxas, a gente vai ter que se aliar com os chineses. Então, essa coesão do Ocidente, enquanto um bloco geopolítico, concordo que o governo Trump vem promovendo uma ruptura aí dessas pautas ocidentais. Enquanto isso, galera, na China, a gente teve dados importantes em relação à economia do país. Um crescimento importante na casa de 5,4% no primeiro trimestre, inclusive acima das expectativas do mercado, que era de 5,1%. Embora as notícias sejam negativas, mas, né, sempre tem o mas, isso foi causado porque principalmente no setor de indústria e no setor também de comércio, a gente sabe inclusive que era uma própria pauta do Xi Jinping. O Xi Jinping ele alega com razão, né, que hoje a China tem uma parcela do PIB muito pequena que vem da parte do consumo e grande parte depende do mercado externo e que isso deve ser alterado. Poxa, a China, que culturalmente falando é um país muito focado na poupança, redução do consumo, guardar dinheiro e tal, tem que incentivar o consumo da sua população, porque os caras têm um potencial de 1,4 bilhão de pessoas. Então, políticas de bolsas, isenções fiscais, estímulos ao comércio, estímulos ao consumo, e isso vem sendo feito, o que foi, inclusive, um dos principais motores para esse crescimento acima das expectativas. Mas, sempre tem um mas, né? Estamos em meio a uma guerra comercial. E nessa guerra comercial, os chineses podem ser taxados, estão sendo taxados em 245%. A própria China colocou, professor, a China fará retaliações essa taxa de 245%? A China chama de piada, né? Porque, convenhamos, cara, tudo que passa de 100% de taxação praticamente já anula o comércio internacional. Ah, estou taxando o país em 1000%. Ah, eu estou taxando em 2000. Cara, dane-se, já não vai ser comercializado, já inviabilizou o comércio. Então a China fala que nem vai responder a esse novo tarifaço do governo Trump. Mas a guerra comercial, claro, que gera temores sobre o futuro do crescimento do PIB chinês.
Será que eles vão conseguir se manter acima da meta, né, de 5%? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Justiça dos Estados Unidos, que está fazendo um plano, uma investigação, pelo menos, acerca dos deportados venezuelanos. Para quem não sabe, né, o governo Trump, ele deportou 200 venezuelanos que faziam parte, segundo o governo Trump, da gangue Tren Aragua, e eles foram deportados para El Salvador, que recebeu esses 200 deportados mediante um pagamento, tipo, ele vendeu, né, os membros de gangues aí, e foram colocados no CECOT, o centro de confinamento em El Salvador, a prisão referência para esses membros de gangues. A grande questão é que o Trump se baseou numa lei de 1798, que é a Lei de Inimigos Estrangeiros, que foi utilizado durante grandes guerras, tal, para tirar alemães, tirar japoneses, tal. Só que não há uma situação de guerra, pelo menos segundo parte da população da justiça e dos políticos dos Estados Unidos. O Trump fala que sim, porque foi uma ação coordenada da Venezuela para destruir a sociedade americana por dentro, e os argumentos ali que ele utiliza. Fato é que a justiça americana colocou que ele não poderia deportar aqueles imigrantes, pelo menos naquele momento. Só que o Trump alegou que o avião já tinha decolado, e aí depois, né, o próprio Nayib Bukele colocou, ops, tarde demais, né, o avião já chegou. E ele teria, supostamente, desrespeitado, falo supostamente porque não foi nem julgado ainda, né? Mas ele teria desrespeitado uma decisão judicial. O Trump alega que, na verdade, o juiz não colocou uma diretiva de retorno na sua ordem e que o avião já tinha partido. A justiça alega que vai investigar e que isso pode aplicar possíveis sanções, punições contra o Trump por desrespeito, desacato judicial. E para finalizar, pessoal, notícia super importante também, acerca do Steve Witkoff, para quem não sabe, o representante dos Estados Unidos para a paz entre Rússia e Ucrânia, que vai junto a Marco Rubio se encontrar com Barrot, que é o ministro das Relações Exteriores da França. Talvez hoje a grande liderança da União Europeia, já que a Alemanha de Friedrich Merz, muito novo, e de Olaf Scholz, sem nenhuma credibilidade, perdeu essa importância geopolítica nos últimos anos que tinha, claro, com a Angela Merkel. Então o Barrot, como grande representante dos europeus, vai se unir com representantes dos Estados Unidos, com um assunto claro que é a guerra Rússia e Ucrânia. O Steve Witkoff colocou que a Rússia já colocou as suas condições para os Estados Unidos aceitarem o processo de negociação, e hoje um representante das relações exteriores da Rússia deixou bem claro que a Rússia não mudou em nada o seu paradigma, ou seja, eles querem que as 5 regiões anexadas pela Rússia fiquem com a Rússia, que haja um ambiente de neutralização, ou seja, a Ucrânia seja neutra, não entre para a OTAN, haja uma desmilitarização e a desnazi, que significa a saída do Zelensky do poder. Ou seja, pelo menos assim, nos discursos não houve nenhum avanço no sentido da Rússia aceitar algum tipo de meio termo, coisa que valha. Talvez essa reunião seja para colocar para a Europa algumas das exigências da Rússia para um acordo de cessar-fogo. Será, galera, que esse acordo se aproxima? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.